para a gente poder começar. Deixa eu ver aqui. Ah, apareceu. Olha, a gente hoje vai falar sobre a obra, especialmente sobre a seção feminina, mas eu vou passar um pouquinho sobre a história da obra, assim. Não vai ser uma aula sobre a história da obra, vou passar por ela, falar um pouquinho sobre os traços espirituais do Opus Dei, assim, qual é o papel, qual é o eixo principal, assim, do carisma da obra, vamos dizer assim. E vou falar um pouquinho sobre a seção feminina, sobre algumas dar uns exemplos de algumas mulheres que se destacaram ao longo da história da obra. E hoje é um dia muito especial para a gente por isso, porque hoje é 14 de fevereiro, e em 14 de fevereiro de 1930, o nosso padre São José Maria teve a visão e as luzes necessárias para entender o papel da mulher na obra. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também ao longo da nossa aula hoje. Antes de começar, eu queria pedir para a gente rezar uma Ave Maria, para começar, aí, junto com ela, que é a mulher das mulheres, né? O nosso principal exemplo. E hoje também é dia de Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentaçãozinha que eu fiz, mas ela nem tem muita informação, não. É mais porque tem umas fotos, umas coisas assim que eu acho que vai ser legal. Eu só tô aqui tentando me achar no Teams. Como é que eu faço para compartilhar? Que eu já esqueci. Compartilhar a tela. Não é aqui, peraí, meninas. Ah, achei. Esse botãozinho da setinha. Vocês me falam se vocês estão conseguindo ver a apresentação? Tá aparecendo? Sim. Ah, então beleza. Deixa eu só abrir aqui no modo apresentação. Aqui. Bom, eu escolhi começar por esse slide aí, né? Com o símbolo da obra, que é esse globo, né? Esse círculo com a cruz dentro e essa rosa. E eu vou falar um pouquinho, né, de como que São José Maria viu primeiro, né, a vocação dele, e depois eu vou contar como que ele pensou nesse símbolo para a obra, né? Então, São José Maria, ele sempre foi uma criança que vinha de uma família católica, então ele já tinha umas tradições cristãs na casa deles, era uma família de oração, o pai dele era um pai piedoso, uma mãe piedosa, eles tiveram vários filhos ao longo da vida, se não me engano foram 6 ou 8, uma quantidade assim de filhos, assim, um grande número de filhos, e São José Maria era o primeiro homem, né? Ele teve várias irmãs e ele era o único filho homem até então. E com essa vivência familiar, e tinham pessoas da família dele que eram eclesiásticos, então ele tinha um tio que era bispo. Então ele tinha uma relação com a religião e com a igreja, com a fé, forte, né? Era uma relação que já existia, né? Ele cresceu nesse seio, né? De uma família cristã. E aí, quando ele estava com 16 anos, ele, andando pela cidade que ele morava, ele viu, era um período de frio, de neve, e ele viu umas pegadas na neve, assim, de pés, né? Ele viu como assim, alguém tá andando descalço aqui nessa neve, né? E isso chamou muita atenção dele, né? E aquilo, ele começou a refletir sobre aquilo, depois ele descobriu que eram realmente uns monges capuchinhos que moravam próximo do lugar que ele morava, da aldeia que ele morava, e aquilo chamou muita atenção, né? Se alguém consegue dar a vida dessa forma para Deus, por que ele não daria dele, né? Então, isso era uma coisa que chamava muita atenção dele, e ele começou até, desde então, a pensar o que Deus queria dele em relação ao chamado que ele tinha, né?
que Deus queria que ele fizesse. E aí, ele continuou pedindo luzes a Deus. E aí, quando ele fez 18 anos, 17 para 18 anos, ele resolveu que ele queria estudar para ser sacerdote, entrou no seminário, mas alguma coisa dentro dele dizia que ele não seria só um sacerdote diocesano, com uma caminhada profissional ao sacerdócio. Alguma coisa dentro dele dizia que Deus queria algo mais dele. Talvez aquelas pegadas mostrassem para ele o quão profundo pode ser uma entrega. E aquilo mexeu com ele, de forma que, ao longo do tempo dele de seminário, ele sempre rezava com aquela oração, né, do cego, né, Senhor, que eu veja, né? Ele pedia a Deus para mostrar para ele, né, que ele visse aquilo que Deus queria dele, né? E ele falava sempre para Deus isso, né? Senhor, que eu veja, Senhor, que seja aquilo que o Senhor quer para mim. E aí ele foi ordenado em 1925. Então, ou seja, ele ainda ficou 3 anos depois de ordenado, rezando e pedindo a Deus para que mostrasse a ele que ele tinha convicção de que Deus queria alguma coisa dele, que era um chamado bem específico que ele não sabia o que era. E aí, um dia, ele estava fazendo umas anotações num retiro, uns exercícios espirituais que ele estava fazendo na casa dos vicentinos, dos padres vicentinos que tinha lá em Madrid. E aí, nessa casa de retiro, nesse dia, ele começou a ler as anotações dele, né, das conclusões que ele tinha tido, as anotações espirituais, e de repente ele teve uma visão muito clara da obra. E assim, quando ele contava isso para as pessoas da obra, ele falava de uma forma assim, como se ele visse, não, ele viu tudo o que seria a obra num flash, sabe? E ao mesmo tempo, ele não sabia como ele iria fazer aquilo acontecer, mas ficou muito claro para ele o que Deus queria, que era levar essa mensagem de santidade no meio do mundo, para todo mundo, né? Num primeiro momento isso assustou um pouco ele, porque era uma novidade para a igreja naquele momento, esse tipo de discurso, né? Dizer que a santidade era para todo mundo no meio do mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele se colocou à disposição e falou para Deus que ele faria aquilo, né? E ele ficou muito feliz, né? E ele lembra dessa data, desse dia, né? 2 de outubro de 1928, foi o dia que ele viu a obra, de uma forma muito carinhosa, porque, ao mesmo tempo, ele estava nesse quarto, né? Dessa casa de retiros, e ele escutou os sinos da igreja de Nossa Senhora dos Anjos, que ficava muito perto. Então, ele contava isso, dizendo que, ao repique do som do sino, ele teve aquela visão muito clara de como se daria a obra. E aí ele bolou esse símbolo posteriormente, aí depois de alguns muitos anos, que foi para mostrar exatamente o que seria assim, o papel da obra no meio do mundo, né? Esse círculo seria o mundo, a cruz no mundo, que é Jesus no meio do mundo, e essa rosa, ela está relacionada a um evento que aconteceu com São José Maria ao longo desses primeiros anos, em que ele estava ainda tentando desenvolver a obra, porque ele viu a obra em 1928, e aí por volta de 1930 ele começou a desenvolver um trabalho com uma casa para estudantes, né, que chamava Academia Dia, que era inicialmente um lugar para receber os estudantes de Direito e Arquitetura, por isso Dia, né, DYA, que é Direito e Arquitetura, em espanhol. E aí ele começou a reunir esses estudantes, só que passaram-se alguns anos e começou a Guerra Civil Espanhola, e ele precisou sair, fugido mesmo, né, de Madrid, e passou por algumas cidades espanholas, passou por uma série de situações muito delicadas, assim, correndo risco de vida, porque havia uma perseguição clara e direta contra a igreja e mataram vários sacerdotes. E esses estudantes que estavam à sua volta, os primeiros que participavam da obra, como eles queriam proteger São José Maria e queria que ele pudesse dar continuidade a esse chamado, a fazer a obra mesmo acontecer, eles queriam que São José Maria fosse protegido de qualquer jeito. Então, a contragosto dele mesmo, que ele não queria largar a família dele, não queria largar as pessoas que ele tinha deixado em Madrid, fizeram ele peregrinar mesmo, e ele fez uma peregrinação pelos Pirineus, né, passando fome, passando frio, correndo risco de vida por causa
da situação climática e do lugar mesmo inóspito que ele precisou passar até chegar num lugar mais seguro, né? Foram dias e mais dias de caminhada. E nesse caminho, em um certo momento, ele começou a duvidar de que ele tinha que fazer aquilo. Ele estava sempre se questionando: será que eu estou protegendo a minha vida em detrimento dos meus, da minha família? Mas, ao mesmo tempo, os filhos dele eram muito convictos, né? Os filhos dele que eu falo são os primeiros que estavam na obra e que sabiam de tudo aquilo que Deus queria fazer através de São José Maria, de que ele devia continuar. E ele estava muito vacilante nesse momento. E São José Maria era um sacerdote, né, muito convicto da sua fé, e ele não ficava pedindo provas a Deus do que ele devia fazer, né? Depois de ter visto claramente a obra, ele seguiu o caminho dele fazendo o que tinha que fazer. Só que naquele momento, no meio dessa crise, dessa passagem pelos Pirineus, ele teve dúvidas de se ele devia continuar esse caminho, se ele devia voltar para Madrid. E aí ele pediu muito concretamente a Nossa Senhora um sinal, e o sinal seria uma rosa de madeira, uma coisa muito específica, no meio do nada. E aí, perto de onde ele estava peregrinando, no dia seguinte, quando ele se levantou, né, no acampamento que eles armaram, tinha uma igreja em ruínas, que tinha sido destruída no meio da guerra mesmo. E ele entrou nessa igreja para fazer oração e ele viu uma rosa de madeira. E essa rosa até foi levada, está até na casa central da obra lá em Roma. E essa rosa para ele foi um sinal muito claro de que ele devia continuar. E ele foi e chegou num lugar seguro, enfim, conseguiram proteger a vida dele e conseguiram fazer com que ele continuasse a obra, né? E assim, graças a essa insistência e esse sinal tão concreto que ele teve, a gente teve oportunidade temos a oportunidade de fazer parte disso hoje de alguma maneira, né? E aí eu coloquei aí junto com a data de 2 de outubro, que foi quando São José Maria viu o chamado que ele tinha a obra, né, o Opus Dei. Eu coloquei as datas de 14 de fevereiro de 30 e de 43, porque são, coincidentemente, num 14 de fevereiro, com 13 anos de diferença, São José Maria viu que, além de levar essa chamada à santidade para todas as pessoas, essa chamada não era só para os homens, era para as mulheres, que foi o que ele viu em 1930, e em 43 ele viu que sacerdotes podiam ser da obra, mesmo sacerdotes diocesanos, que já estavam encarnados em suas dioceses. Porque, inicialmente, ele percebe a necessidade de ter sacerdotes na obra, mas ele não sabia como isso se daria, porque até então só existiam sacerdotes diocesanos ou religiosos, né? Ordem de São Francisco, Ordem de São Domingos, mas assim, da forma como ele estava vislumbrando o Opus Dei, que em sua maioria seria composta por leigos, não cabia um sacerdote. Então, só em 43 ele conseguiu ver uma solução jurídica. E é interessante porque Deus foi formando, né, São José Maria, não só na sua vocação espiritual, mas também na sua vocação civil, porque concomitantemente com o curso de teologia e filosofia que ele fez para se ordenar sacerdote, ele também fez, quando estava terminando o curso de teologia, ele entrou na faculdade de direito. Então ele queimou algumas matérias porque ele já tinha feito o direito canônico, algumas matérias que eram obrigatórias do curso de direito, mas ele deu continuidade e depois ele fez até doutorado em direito. Então, quando ele pensava em soluções jurídicas, ele pensava à luz do direito canônico que cabia dentro da igreja. E esse é um tema que o afligiu durante muito tempo, porque ele queria encontrar uma solução que fosse boa para a obra e, ao mesmo tempo, fosse perene, uma coisa para durar, para que a obra se encaixasse na igreja, servisse a igreja da melhor forma e pudesse durar sem privilégios, né, sendo aquilo que Deus queria e que ele via dentro dele, mas ele não sabia como expressar. Então ele demorou alguns anos para entender como juridicamente a obra poderia fazer parte da igreja como uma instituição e também como os sacerdotes poderiam fazer parte. Como os sacerdotes poderiam fazer parte, ele descobriu antes, que foi em 43. Né? Então ele conseguiu criar uma sociedade separada da obra, que os sacerdotes pudessem ser sócios, digamos assim, dessa sociedade e, ao mesmo tempo, continuar encardinados nas suas dioceses. Então, hoje a gente tem sacerdotes que fazem parte da obra, mas que não são, não moram nos centros da obra, não são sacerdotes ligados diretamente à prelazia do Opus Dei. E a solução jurídica da obra em si
demorou muitos anos. São José Maria já tinha falecido quando ela de fato se resolveu, que foi a criação de uma prelazia pessoal, que é uma figura dentro da igreja que hoje só existe o Opus Dei, mas não nada impede que outras instituições surjam, que seria uma instituição que é auxiliar a igreja, mas que ela tem um bispo um bispo não, um prelado próprio que funciona às vezes de um bispo, complementar a igreja. Então, as pessoas que participam da prelazia, elas frequentam uma paróquia da diocese, tem o bispo da diocese, mas tem o prelado e tem regras próprias, tem maneiras próprias dentro da prelazia que as pessoas que frequentam ou que fazem parte da prelazia vivem de uma forma muito característica, mas sem se desconectar da realidade da igreja, do mundo, nessa condição laical, né? E aí eu coloquei também para vocês verem essa pintura que está até na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, lá em Madrid, que foi um altar que foi dedicado para São José Maria, que é justamente a pintura que fizeram do dia que São José Maria viu a obra, né? Que ele estava no quarto dele, ao longe tinha a igreja, e ele, em oração, viu seus papéis e conseguiu ver a obra. E os principais traços espirituais do Opus Dei, e eu achei legal a gente falar sobre isso, porque é uma forma também da gente recordar o que São José Maria viu quando a gente fala, ele viu a obra, mas ele viu muito mais do que isso. Ele viu uma forma de viver o cristianismo no meio do mundo. E por isso a obra, ela insiste tanto nessas características, nesses traços espirituais que eu vou enumerar e vou explicar um pouquinho para vocês. Um parêntese que eu não falei, mas que eu acho que é curioso falar. A obra, com esse nome, Opus Dei, não foi uma invenção de São José Maria. O que aconteceu foi que ele viu a obra, mas ele não tinha um nome para ela. Ele viu, né, uma espécie de carisma novo dentro da igreja que Deus chamava ele a anunciar, mas não tinha um nome. E aí ele tinha um diretor espiritual, na época, que ele contava para o diretor espiritual o que ele já estava fazendo, a ideia dele de se cercar dos estudantes, de tentar levar essa chamada para dentro das universidades. E aí, nessas conversas com o diretor espiritual dele, um belo dia, o diretor espiritual dele perguntou: mas e aí, José Maria, como vai essa obra de Deus? E aí, quando o padre perguntou isso para ele, ele teve um insight de que esse seria o nome da obra, né? E em latim, Opus Dei. Então é isso. A obra que a gente no Brasil tem o costume de chamar de obra, na Espanha também é chamado de obra, mas o nome que foi dado foi o Opus Dei em latim, com esse sentido, né? De obra de Deus. E aí, voltando para os traços espirituais. Então, assim, um dos traços dominantes da obra é a filiação divina, tanto que quem faz círculo e tem no círculo tem um exame de consciência, que é justamente essa pergunta de se a gente tem meditado na nossa filiação divina todos os dias. Então, assim, é uma chamada que a gente tem de, enquanto cristão batizado, nós somos filhos de Deus. Essa já é uma máxima, né, que a gente recebe com o nosso batismo, né? Essa condição de filho de Deus. Somos filhos adotivos, né? Jesus resgatou a gente na cruz e reconciliou-nos com o Pai. Então, nós somos filhos de Deus através do batismo. Mas como a gente consegue lembrar disso todos os dias, viver essa filiação divina e como ela se manifesta? Né? Uma das formas de a gente manifestar essa filiação divina é a confiança em Deus, né? Confiança absoluta de que Deus é nosso Pai, de que Deus cuida da gente, que Deus faz o que é melhor pra gente. Deus sabe o que é melhor pra gente. Pensar naquelas ideias do Evangelho de que não cai um fio de cabelo sem que Deus permita, né? Que Deus está sempre tratando a gente como o pai da parábola do filho pródigo, que está sempre de braços abertos esperando por nós. Então, ainda que a gente caia, que a gente se levante e Deus está ali esperando nossa atitude de humildade, de querer reconhecer que não há um pai melhor do que ele. Além disso, essa filiação divina faz com que a gente
queira amar o mundo criado por Deus, como diz em Gênesis, né? Deus viu que tudo era bom, muito bom. E então, uma das manifestações dessa confiança e dessa convicção de que somos filhos de Deus é amar o mundo, né? E tudo aquilo que ele contém. Então, não é nosso, não é próprio das pessoas que conhecem o carisma da obra, que gostam, que se apaixonam ou que se sentem chamadas a fazer parte da obra, se sentem que tem vocação para a obra, essa coisa de se afastar do mundo, porque o nosso é amar o mundo apaixonadamente, né? Tem até uma homilia de São José Maria, uma das homilias mais famosas, se depois quiserem procurar, ela já virou até um livrinho de tão especial que ela é, que chama assim, né? Amar o mundo apaixonadamente. E depois da filiação divina, mas nenhum desses traços é estanque, tá? Eles todos se interligam. Mas, assim, a título de uma forma didática de expor, o próximo é vida diária, que é essa necessidade. Deixa eu voltar aqui, que eu acabou passando. Como é que eu faço para voltar aqui? Que é essa necessidade de procurar uma plenitude da nossa vida cristã, né? Que é essa necessidade que a gente tem de viver uma vida bem coerente, de se identificar com Cristo. São José Maria até dizia que a gente tinha que querer ser outro Cristo, né? No meio do mundo. Então, a gente deve procurar na nossa vida diária, no nosso cotidiano, não adianta ficar esperando situações especiais para manifestar esse nosso outro Cristo, né? A gente às vezes fica esperando que a gente encontre o ladrão, a pessoa que foi violentada pelo ladrão caído no chão para dar uma de bom samaritano, quando do nosso lado tem uma pessoa precisando de um sorriso, precisando de um bom dia, precisando de uma atenção, que se parecem coisas tão pequenas e tão bobas, mas é justamente nelas que se manifesta a nossa certeza de filiação divina e nosso propósito e compromisso de viver como Cristo na nossa vida diária, né? E para isso a gente faz o quê? Luta para viver as virtudes. Primeiro, luta e pede a Deus graça para ter as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade, e depois a gente luta para ir atrás das virtudes humanas, né? A humildade, a laboriosidade, a justiça, a lealdade, a alegria, a generosidade. A gente vai pedindo a Deus essa graça de conquistar essas virtudes e humanamente também a gente vai lutando para vivê-las no nosso dia a dia. E, além disso, São José Maria, ele dizia, né, em relação a essa coisa de ser fiel na vida diária, nas pequenas coisas, da necessidade da gente transcender as pequenas coisas, né? Às vezes é isso, vai ser um sorriso que vai iluminar a vida da pessoa que lida com a gente, seja no trabalho, seja no nosso cotidiano, né? E aí São José Maria, ele até falava que a santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante, né? Então, são os detalhes de serviço. Às vezes é deixar um banheiro limpo para a próxima pessoa que vai usar, é deixar um copo lavado para ser menos uma coisa para a pessoa que trabalha na nossa casa, por exemplo, ter que fazer quando ela chega. É respeitar os outros, é ter ordem, é ter pontualidade, é se preocupar com o horário do outro, porque o outro gastou tempo para estar com a gente. Enfim, são as coisas mais corriqueiras do cotidiano que a gente às vezes nem consegue perceber que aquilo ali pode ser matéria de santificação, né? E por falar em santificação, esse é o nosso terceiro ponto, né? Que é a santificação do trabalho. E o que seria a santificação do trabalho? A santificação do trabalho é o eixo principal da obra, porque São José Maria queria levar essa mensagem muito forte de que nós podíamos nos santificar. Até anotei aqui, santificar o trabalho, santificar no trabalho e santificar com o trabalho, né? Então, assim, um trabalho santificado é um trabalho que é feito por amor a Deus. A gente está fazendo por amor. Então, todo trabalho tem valor. Desde varrer uma casa, desde estender uma roupa, desde cuidar de um doente, desde olhar uma criança, atender um paciente, escrever um parecer, vender uma semijoia. Tudo isso é santidade se a gente faz por amor a Deus, né? Se a gente tenta fazer, realiza da forma melhor possível, tentando fazer com perfeição mesmo, mas não com perfeccionismo puro e simples, mas com perfeição porque a gente quer agradar a Deus, porque a gente quer fazer o nosso melhor e porque a gente quer dar o que há de melhor para Deus, né?
com competência, com honestidade, e também com um desejo de servir aos outros, né? Esse espírito de serviço, de entrega, que faz com que o nosso trabalho ganhe um valor novo. Quando a gente entende que ele é uma forma de servir aos demais, independente do trabalho que seja, o trabalho mais humilde ou o mais importante, ele vai estar em pé de igualdade, porque o objetivo é sempre o mesmo, servir aos demais, né? E nós que frequentamos ou que participamos da obra de forma ativa, somos chamados a ser esse sal e luz, né, onde a gente está com essa chamada específica do trabalho. Então, um dos nossos eixos vai ser dar exemplo no trabalho, vai ser tentar fazer o trabalho para que as pessoas que estejam à nossa volta vejam que há alguma coisa de diferente ali, que é esse quid divino que a gente tem, de ter entendido já que somos filhos de Deus, que a nossa vida é única, que a gente deve viver essa vida diária olhando as pequenas coisas, tentando fazer tudo com amor, e santificar o nosso trabalho faz parte disso, né? E essas pessoas que estão trabalhando com a gente vão percebendo e às vezes vão se aproximar da gente por causa disso, não porque a gente está com um crucifixo ou porque a gente está falando explicitamente de Deus, mas porque está vendo no nosso comportamento que há alguma coisa de diferente ali, né? E para que a gente possa ser diferente, é importante também que a gente tenha uma vida de oração e sacrifício, que a gente tenha uma vida, né, que se reflita, né? Nossa oração, o nosso sacrifício se reflita na nossa vida, porque não adianta nada a gente também tentar viver a santidade sem a base, o fundamento que é ter uma vida de oração, de tentar estar em amizade com Deus, tentar ter um espírito mais mortificado, para a gente ganhar um pouco mais de autodomínio. Então, nós também temos que cultivar. Isso é legal, porque eu aproveito para falar que assim, as pessoas que fazem parte da obra, elas são chamadas a viver um plano de vida diário, e semanal, e mensal e anual. Então, as pessoas são chamadas a frequentarem a missa diariamente, a receberem os sacramentos com frequência. Então, a comunhão diária, a confissão semanal, as formações, né, que fazem parte desse processo também de crescimento, né, o recolhimento mensal, o retiro anual. Então, são formas também de se preencher, porque não adianta, a gente só consegue dar daquilo que a gente tem. Então, para a gente poder dar para as pessoas poder passar esse amor que a gente tem por Deus, a gente tem que se abastecer desse amor também de Deus, né? E estar em amizade com Ele. E esses são caminhos para a gente estar em amizade com Deus, para conseguir imitar Jesus Cristo. E também a questão de oferecer sacrifícios, de oferecer penitência. E às vezes essas penitências podem ser penitências muito pequenas dentro do nosso estado de vida mesmo, que é sorrir quando a gente não está com vontade, é tentar controlar a boca ao invés de gritar quando a gente está irritado com alguma coisa que a criança fez, ou ter paciência quando as coisas não saem como a gente planeja, né? Tem até uma expressão que São José Maria dizia e que muitas pessoas acabaram tomando para si. Eu sou uma delas, que eu gosto muito de falar isso, né? Que é omnium bonum, que tudo é para o bem, tudo é para o bem daqueles que amam a Deus, então tá tudo certo, assim. Então, mas mesmo quando as coisas falham, assim, é uma forma da gente retificar, né? Olhar para aquilo que importa de verdade, né? Omnium bonum, tudo é para o bem. E para isso, né, para a gente viver também outro traço espiritual é a unidade de vida, que é não levar uma vida dupla, né? Uma vida interior, uma vida de relação com Deus. Eu vou lá para a igreja, aí, participo da missa e tal, mas aí saio da igreja, aí vou para um bar e começo a falar uns assuntos que não tem nada a ver, que não combinam com o que eu acredito, e aí eu fico ali naquele ambiente que não é bom para mim, que não é bom para minha vista, que não me alimenta, não me acrescenta. Então, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida social tem que estar conjugada com a nossa vida de fé. Então, como eu tinha dito no início, né, não é próprio nosso se afastar do mundo, mas assim, a gente tem que preencher o mundo de coisas boas. Então, procurar bons amigos, procurar bons ambientes, procurar boas músicas, procurar bons divertimentos, o apostolado do entretenimento, né? Como a gente às vezes escuta, que é convidar uma amiga para assistir um filme legal e depois poder discutir sobre ele, propor uma boa leitura, tentar resgatar os clássicos, tentar
criar mesmo um ambiente bom, né, para viver. Eu tô super curiosa para ver, tá? Olha eu fazendo merchan dos outros aí, não ganho nada com isso. Mas eu tô super curiosa para ver um documentário do Brasil Paralelo que tá para sair, que é O Fim da Beleza. Eu vi uma propaganda de YouTube e tô super curiosa, porque é justamente isso, assim. O nosso papel hoje, né, um grande desafio nosso é tentar tentar resgatar a beleza. Então a beleza passa também por um bom entretenimento, por um bom momento em família, um bom momento com os amigos, enfim. Então, isso faz parte também da nossa unidade de vida, né? Que ter uma vida assim que seja de carne, de espírito, né? Na alma e no corpo, santa e cheia de Deus. São José Maria falava isso. E outro traço, e esse traço é muito legal, é saber que as pessoas que frequentam a obra, ou que estão no meio de formação, ou que são membros da obra, são todos chamados a viverem muito livres, assim, né? Nós queremos viver o que a igreja diz, queremos ser cristãos autênticos, mas com muita liberdade naquilo que é opinável. Então, nas situações profissionais, nas situações familiares, se vai colocar filho na escola, se não vai colocar filho na escola, se vai trabalhar no tribunal, se vai ser enfermeiro, coisas que são opináveis, que a pessoa pode escolher. Todo mundo é muito livre para fazer aquilo que se sente à vontade, né? E mesmo naquilo que compete, né? A gente, eu quero ser professora, tá? Então, se você vai ser professora, que você faça isso com muita responsabilidade pessoal e com muita liberdade. Então, você vai ser um professor que vai procurar se formar bem, que vai procurar ser bom para os seus alunos, enfim. Nos aspectos políticos, nem todo mundo tem que ser de direita, enfim. É importante que a gente, quando for decidir, escolher, apoiar um político, a gente procure conhecer a sua plataforma, conhecer seus princípios, enfim, mas isso independe de religião, né? A gente tem que ir atrás dos valores morais que são retos, né? Isso é o principal, mas tudo com muita liberdade, né? Se vai vacinar, se não vai vacinar, isso é liberdade, né? Nas matérias opináveis a gente tem liberdade para decidir, né? O que fazer. E o por fim, que eu não falei ainda, é sobre a caridade e o apostolado, né? É um papel muito próprio, né? Das pessoas que frequentam ou que fazem parte da obra, se esforçar para ter um testemunho de vida, como eu falei, comunidade de vida, né? E fazer uma amizade de confidência com as pessoas. Rapidinho, que tem gente aqui no lobby. É a Valessa. E fazer um apostolado de amizade com as pessoas, né? E aí, esse apostolado de amizade e confidência, né? É uma consequência do chamado de Jesus a viver a caridade com Deus e o próximo, né? E esse apostolado, ele também deve ser indissociável do desejo de dar soluções boas para melhorar o mundo, né? E o que isso quer dizer, né? Que as pessoas que fazem parte da obra ou que frequentam a obra, elas também são chamadas a criar iniciativas para transformar o mundo, né? Para tornar o mundo melhor. Então, elas costumam receber formação da obra, né? Para poder ter o combustível. Então, tem os círculos, os recolhimentos, né? Os retiros. E depois elas se lançam em iniciativas que são delas, né? Então, vão ter diversas iniciativas, como a formação de escolas, universidades, hospitais, né? Aqui em Brasília, por exemplo, a gente tem o Viraventos, que é uma escola formada por iniciativa de pessoas que frequentam a obra ou de que fazem parte da obra, mas não é uma escola da obra. E é importante ter esse discernimento de que as iniciativas, né, que estão no meio da sociedade e que são levadas, tocadas à frente por uma pessoa da obra, algumas delas têm, entre aspas, um selo da obra, no sentido de que a obra se compromete a dar a formação espiritual e moral para aquela iniciativa. Mas a responsabilidade, né, do negócio é das pessoas que estão ali desenvolvendo, não é da obra. Então, não é uma escola da obra, é uma escola de pessoas que são leigas e que estão no meio do mundo e que têm a formação espiritual e moral da obra, mas a obra não é responsável pela escola. As pessoas que estão à frente, sim. Né? A coordenação, a associação que toca aquele negócio ali, a mesma coisa acontece com o IBF, que é
os cursos de orientação familiar, são pessoas que estão à frente, que frequentam ou que fazem parte da obra, mas e a obra tem o aval e o suporte espiritual para aquela iniciativa, mas não é da obra a iniciativa. E aí, falando propriamente, chegando, né, no cerne, né, que é a história da sessão feminina, e que eu queria contar para vocês. Opa, aqui agora não está entrando o próximo slide. Deu uma travada aqui. Peraí, meninas. Travou. Pri, apareceu que tem convidados estão aguardando para ingressar. Então, eu adicionei a Valessa, mas não tem mais ninguém. Eu acho que é só a Valessa que estava para entrar. Eu estou tentando passar o slide, mas travou aqui para mim. Tá no slide para vocês dos traços espirituais, não é? Isso. Eu vou fechar e vou compartilhar e volta a compartilhar. É isso que eu vou fazer. Vou compartilhar de novo para poder passar para o próximo. Aí, pronto. Eu acho isso bonitinha essa foto, que tem mulheres tão diferentes aqui, né? Que é essa prova de como Deus faz as coisas, né? Porque São José Maria, quando ele viu a obra em 28, ele chegou a dizer que nunca haverá mulheres nem de brincadeira no Opus Dei. Então, assim, ele tinha convicção de que o trabalho dele ia ser só com homens. E aí, em 1930, estava ele muito bem, né? Celebrando uma missa, e de repente ele teve a visão clara de que Deus não queria que ele só ajudassem homens a esse chamado, né, de viver a santidade no meio do mundo, mas também que teriam mulheres e sacerdotes, só que ele não sabia como isso ia se dar, e só em 43 é que ele viu claramente que os sacerdotes também poderiam fazer parte, né? Mas em 30 era muita novidade pensar que as mulheres podiam fazer parte, porque naquela época, a mentalidade da época, né, que existia, as mulheres estavam muito mesmo dentro de casa, não estavam assim nas universidades, eram minorias mulheres que frequentavam as universidades. A ideia de que os leigos tinham uma missão no meio do mundo também era uma visão muito nova, ainda era muito incipiente essa coisa de que a santidade era para o homem e para a mulher no meio do mundo, ainda se predominava a ideia de que a santidade era para os religiosos, para as pessoas que estavam nos conventos, nos monastérios. Então, tudo isso era muito novo. Então, no próprio mercado do trabalho formal, né, porque São José Maria inicialmente pensou, vou falar para esses estudantes aqui que eles santifiquem o seu trabalho quando eles estiverem no mercado de trabalho. Mas as mulheres, até então, muitas estavam em casa, e Deus foi mostrando a ele, aos poucos, de que aquele trabalho do lar também era um trabalho para se santificar, né? E São José Maria, bonitinho, que mais à frente ele falava que foi tão especial quando ele viu que as mulheres deviam estar na obra, que ele disse assim, o Senhor fez com que eu sentisse o que experimenta um pai que já não espera outro filho quando Deus lhe manda. E a partir de então, parece-me que estou obrigado a ter-vos o maior afeto. Vejo-vos como uma mãe vê o seu filho mais novo. Então, assim, São José Maria era super carinhoso com as suas filhas, assim, sempre com muito respeito, né? Muito cuidadoso com a forma como os sacerdotes deveriam se relacionar com as filhas dele no Opus Dei. Então, até hoje se tem muito cuidado nesse contato, justamente para que se preserve, né, essa relação respeitosa. E São José Maria, inicialmente, teve... Oi, Posso interromper um pouquinho? Pode. Eu acho que até esse zelo dele com as mulheres também que fez com que ele demorasse a ver a obra para as mulheres também, né? Porque ele, como um sacerdote jovem, ele tinha muito cuidado, né? Sim. Isso assim, ele não enxergava como ele poderia cuidar das mulheres, né, sem se envolver tanto, né? Verdade. E aí, inicialmente, ele começou a trabalhar com as mulheres, assim, primeiro a mãe e a irmã dele ajudavam muito diretamente, ajudavam na casa masculina ali para dar um ar de família para aquela casa, né, ajudava, porque no início eram os homens mesmo que tinham que arrumar a cama, varrer a casa, ajeitar a casa, e a mãe dele e a irmã ajudavam nesse início. Depois ele foi vendo que
tinham mulheres universitárias que se aproximavam e que também podiam ajudar a formar os centros femininos, né? E foram essas primeiras mulheres que disseram seu sim, que começaram a expansão da obra feminina, no caso da seção feminina. E aí, essas mulheres que foram morar nos centros femininos, né, com votos não, porque não tem voto, mas com o propósito de viver o celibato apostólico para poder ajudarem nessa expansão, são chamadas de numerárias. Depois disso, São José Maria foi vendo também a possibilidade de mulheres que se sentiam chamadas para esse trabalho mais do cuidado da casa, onde acontecia os centros femininos e masculinos, que são as numerárias auxiliares, que são mulheres que cuidam da parte da comida, do zelo com... A casa tem uma cara de família, bem limpa, bem arrumada, bem organizada, cuidam de detalhes de carinho. Se alguém já fez algum retiro lá em Buritis, vai ver os detalhes de carinho que elas colocam na comida. Às vezes é um guardanapo dobrado diferente. É sempre... e elas rezam muito enquanto elas fazem essas atividades também. Então, é uma forma também de viver essa santidade no cotidiano. As adscritas, que são as mulheres que sentiam chamado a viver o celibato apostólico no meio do mundo, mas que elas não moram nos centros da obra, mas vivem a vocação delas no meio do mundo. E as supernumerárias, que são as mulheres também que se sentem chamadas a serem da obra e viverem a santidade, mas que geralmente são casadas e que também fazem parte da obra. E aí eu separei também, para vocês verem, 3 mulheres que foram, que fizeram parte desse início. Eu estou bem aqui na frente de uma delas, que foi a Guadalupe, que inclusive já foi erigida serva de Deus, ela está com um processo de canonização. A Guadalupe foi uma das primeiras numerárias do Opus Dei, né? Ela ajudou São José Maria na expansão tanto de centros culturais na Espanha quanto depois no México. Ela era inicialmente ela se formou em química e ao longo de alguns anos ela acabou tendo que deixar um pouco a parte universitária dela, né? Essa veia que ela tinha para ser acadêmica, para ajudar nas expansões dos centros. Mas assim que ela pôde, ela retornou e ela deu continuidade ao doutoramento dela em química. Depois ela foi professora universitária e ela levou sempre a vida dela assim com muita seriedade, tanto a vocação dela, a santidade no meio do mundo, quanto o trabalho profissional dela. Depois eu separei aí as fotos da Laura Busca e da Lourdes Trechuelo. A Laura, nessa foto aqui dessa Miss Colômbia, é a segunda da esquerda. Ela, inclusive, foi casada com o irmão da Guadalupe. E ela foi uma das primeiras supernumerárias, né, que é das mulheres casadas. Ela fazia faculdade de farmácia, tinha uma vida muito promissora depois que ela se formou, começou o doutorado, mas ela acabou abandonando o projeto em prol da família e decidiu se dedicar inteiramente ao lar. E a Lourdes foi professora também universitária, ela foi uma das primeiras adscritas que era de Sevilha. Ela foi a primeira de Sevilha a pedir a admissão na obra como adscrita, que acho que eu falei que vivem o celibato apostólico pela expansão do reino, mas não moram nos centros culturais, eles moram na sua própria casa. No caso dela, ela cuidou da tia, cuidou do pai. Ela tinha, assim, uma relação familiar que dependia dela e na conformação de vida dela, ela enxergou que viver fora do centro, na vida dela cotidiana, comportava melhor, né? Para que ela vivesse melhor a vocação dela também. Que é a Lourdes, né? E aí eu ia contar para vocês rapidamente, né, a título de curiosidade, assim, como que eu enxerguei, né, que eu tinha vocação para fazer parte da obra, porque eu frequento a obra desde 2002 e eu fui das estudantes, assim, né, que chama de São Rafael, né, frequentei enquanto eu estava fazendo pré-vestibular, depois eu fui monitora de clube familiar, que é uma iniciativa de pessoas da obra também para dar formação para meninas. E aí eu fiquei participando eu fui dos círculos
de formação, né? Eu participava dos recolhimentos e fiquei muito tempo participando das atividades da obra e como solteira e depois quando casada e sempre pedindo a Deus para ter um discernimento do que fazer, porque eu sempre fui apaixonada pela mensagem de São José Maria, me sentia parte da obra, mas eu não sabia exatamente como Deus me queria, se era sendo membro da obra ou só mesmo como cooperadora, estando ali nos meios de formação. E eu fiquei muito tempo entre a cruz e a espada ali, cozinhando essa chamada de Deus. E aí, até que eu fui para um retiro em 2017. E aí eu fiquei, tipo São José Maria, eu preciso de um sinal. E aí eu acabei vendo na casa de retiro lá do Rio, né? Tinha um lugar assim, eu fui lá para trás, eu me lembrava dessa história da Rosa de São José Maria. E eu fui lá para trás, que tem um azulejado de São José, né? E tinha uma rosa lá, sozinha, uma rosa que tinha desabrochado, bonita assim. E aí aquilo eu senti como um carinho para mim, de que eu estava seguindo o caminho certo, né? Que eu devia realmente dar um passo na fé de confiar que Deus tinha uma chamada especial para mim, né? E aí eu fiquei adiando dizer esse sim mais alguns anos, com medo da responsabilidade, do compromisso, né, da seriedade que é você querer ser o Opus Dei, né, de querer ser obra no meio do mundo, de querer levar a sério a santidade, né, de se comprometer com essa chamada. E aí, quando eu ganhei a minha filha, eu vi que eu não tinha mais escapatória, porque a minha filha é um milagre, né? Eu fiquei 10 anos tentando engravidar. E aí, quando eu engravidei, eu falei, se eu queria alguma prova de que Deus existia, se eu queria alguma prova de que eu precisava ser mais generosa com Deus, de que Deus tinha um chamado especial para mim, eu não preciso de mais nada, né? Porque tá aqui. E aí foi quando eu dei o meu passo, né? E pedi para admissão à obra. Mas assim, cada pessoa tem uma história. Eu conheço pessoas que conhecem a obra em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Elas pedem para fazer parte e começam um processo de formação e de entender como é que é a obra e de conhecer. Outras cozinham esse chamado durante muito tempo, como fui eu, porque foram 18 anos. Eu precisei chegar à maioridade para entender o que Deus queria, né? E ter essa maturidade de dizer sim. Então, cada uma tem um caminho, e eu conheço outras pessoas que frequentam a obra e que não sentem chamadas a fazerem parte da obra, mas que são cooperadoras muito ativas, que amam muito a chamada de São José Maria e falam dessa chamada para outras pessoas. Então, mas achei legal contar para vocês, porque às vezes a gente se identifica com alguma coisa e não sabe exatamente o que é. E aí, às vezes, a gente pode parar para pensar um pouco sobre isso também para a nossa vida. E por fim, eu queria mostrar para vocês um vídeo, né, que fizeram comemoração das mulheres na obra, que é um vídeo. Eu vou só descompartilhar aqui para eu poder abrir para vocês o vídeo. Opa, aqui. E é bem bonitinho, porque ele fala um pouco dessa. Pera aí. Tá dando para ver o vídeo, meninas? Ele tá sem som. Tá sem som? Você tá ouvindo ele? Tô. Tá sem som. Pera aí. Pera aí que eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui para poder. Deixa eu parar de novo de compartilhar. Vou compartilhar de novo, ver se vai. Eu tô tentando ver como é que eu faço pra. Esse aqui pelo YouTube, será que vai fazer diferença? Eu tenho no máximo o volume do meu computador. Vê se agora vai. Foi? Pra mim tá mudo, Pri. Não tá dando pra Sério? ouvir, não.
Manda no nosso grupo esse link e aí a gente assiste. Então tá, vou fazer isso então. Peraí. Deixa eu sair aqui. Então, nesse vídeo, né? Só porque eu não vou deixar para vocês assistirem depois, para a gente poder terminar por causa da hora também. Nesse vídeo, né? São José Maria, elas falam uma mensagem que é de São José Maria, né? Que eu vou ler aqui rapidamente para vocês, porque ela é muito bonita. Que fala assim: a mulher está chamada a levar à família, à sociedade civil, à igreja, algo característico que lhe é próprio, que só ela pode dar. A sua delicada ternura, a sua generosidade incansável, o seu amor pelo concreto, a sua agudeza de engenho, a sua capacidade de intuição. Porque o que acontecia? São José Maria, ele queria dizer para as mulheres, né, que a gente devia aceitar os nossos talentos e desenvolvê-los, né? Não querer ficar se comparando ou querendo ser igual ao homem, porque nós temos, né, papel bem específico na criação do mundo e no desenvolvimento da sociedade. Então, São José Maria, ele queria mesmo fomentar que a gente não perdesse esse caráter de ternura, de feminilidade, de estar no meio do mundo com os nossos trabalhos, sejam eles trabalhos em casa ou fora de casa, vivendo, assim, as nossas características, né? De delicadeza, de sensibilidade, de intuição, porque a gente é intuitiva, né? Então, ele dizia que a gente devia ter o direito, ele defendia genuinamente que a mulher tivesse direito de estar no mercado de trabalho, de estar desenvolvendo as atividades no meio do mundo, mas que era muito escolha pessoal, né? E do mesmo jeito que ele abençoava e estimulava que se as mulheres tivessem condição de estar em casa cuidando das suas famílias, que aquele trabalho que elas estariam desenvolvendo ali também era forma de santificação e devia ser feito com profissionalismo e com perfeição. Então, que era muito livre a mulher, eu falei anteriormente que um dos traços da obra é a liberdade, era muito livre a mulher escolher se devia ou não trabalhar fora, de acordo com as circunstâncias, mas que, independente dessa escolha, que a gente tem essa consciência de que a gente deve levar o nosso toque feminino para onde a gente estiver e que a gente é chamada a santificar, seja o nosso trabalho doméstico, seja o nosso trabalho fora de casa, nas diversas profissões que a gente desenvolve. Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, assim, que a gente, num dia como hoje, tem a oportunidade de pensar, né, nessa chamada que Deus fez a São José Maria e que foi extensiva a todos nós, porque todos nós tivemos condição e tivemos a oportunidade de conhecer essa novidade, que é a possibilidade de santificar a nossa vida em todos os nossos âmbitos, e mais do que nunca hoje, a gente tem condição de poder afirmar isso enquanto mulher, né? Enquanto a gente tem uma série de ideologias aí feministas que quer apagar o nosso valor com as nossas características, né? Que quer transformar a gente naquilo que a gente não é, a gente tem condição de com alegria, com leveza, nos reafirmarmos como mulher e saber que a gente tem um lugar no mundo, um lugar na igreja, um lugar na sociedade, um lugar na nossa família, um lugar no trabalho, que é o único, que é nosso, né? E que nós também somos chamados a ser santas nessa condição. É isso, meninas. Eu vou depois mandar, então, o link para vocês verem depois o vídeo, que é muito bonitinho, tá bom? A Valência chegou para falar alguma coisa agora no final também com a gente. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode abrir a câmera e perguntar. Eu vim dar oi. Ah, que linda! Você trouxe champanhe também pra gente brindar? Podia, né, ter alguma coisa. Não pensei nisso. Só tem minha garrafa de água aqui vermelha. Ah, a Adélia tem água também, olha. Eu queria falar bem-vindas ao nosso segundo semestre, né? Que voltar aos nossos estudos. Estão me ouvindo, Tam? Hoje foi aula tipo o primeiro dia de aula, sabe? Que é só um bate-papo, porque não foi uma aula teórica e pesada, não. Foi super light, foi bate-papo mesmo. E é mais para dar boas-vindas para vocês, pedir, né, empenho, né? Que bom que vocês estão aí. E é isso, né, né, Pri? Eu fico feliz que a Lívia que a Déia não tenham desistido aí, tenham ficado
Do início. Quando a gente entra e não tem ninguém aparece. Já aconteceu. Deixa eu falar uma coisa. Eu paro a gravação porque acabou que eu não parei. Pode parar. Ela foi embora.